Eneida é professora titular em Teoria Literária da Universidade Federal de Minas Gerais, onde também é professora emérita. Eneida é doutora em Literatura Comparada, Semiologia, pela Universidade de Paris 7, e ela tem sido professora visitante em numerosas e prestigiosas universidades no Brasil e no exterior, na Inglaterra, na França, na Argentina, dentre outros países. Eneida também é pesquisadora 1A do CNPq. Ela tem uma vasta, importante e reconhecida obra acadêmica, 8 livros publicados, 18 livros organizados, numerosos artigos em periódicos no Brasil e no exterior, além de vários capítulos de livros. Entre os últimos títulos publicados, eu destaco Crítica Cult, Pedro Nava, O Risco da Memória, Tempo de Pós-Crítica, uma segunda edição de O Século de Borges, a correspondência Mário de Andrade e Henriqueta Lisboa, que lhe valeu o Prêmio Jabuti em 2011, Janelas Indiscretas, Ensaios de Crítica Biográfica, Tempo de Pós-Crítica, uma segunda edição também, e muitos outros títulos. Eneida ainda participa do projeto de acervo de escritores mineiros da UFMG, onde também ela é membro do conselho diretor. A professora Eneida, como vocês sabem, também é coordenadora, uma das coordenadoras do projeto Minas Mundo, né? Eu digo que, para todos nós, Eneida é mais do que uma coordenadora. Eneida é uma liderança intelectual, é uma liderança, eu diria até moral e intelectual do projeto Minas Mundo. Tem sido, enfim, sua participação tem sido decisiva em vários aspectos e, para quem, como eu, e eu posso dizer também um grupo grande de alunos e de ex-alunos, né, que incluem colegas, né, aqui presente o Maurício Reus, mas também o André Bittencourt, que já esteve no curso, enfim. Os trabalhos da Eneida são fundamentais, né? Seus trabalhos sobre Pedro Nava, seus trabalhos sobre Mário de Andrade, seus trabalhos sobre o modernismo, sobre o memorialismo mineiro, são trabalhos da maior importância e com grande reconhecimento, mas eu faço questão de deixar esse testemunho pessoal também, né? Como esses trabalhos da Eneida são importantes para o desenvolvimento do meu próprio trabalho e do meu grupo de ex-alunos e alunos, né? E tem sido um privilégio, na verdade, conviver com a Eneida, ainda que no último ano virtualmente, no projeto Minas Mundo, porque a gente aprende demais com a Eneida sempre, né? Mesmo a gente trabalhando, enfim, com os mesmos temas, a Eneida é de uma grande generosidade, né? É um traço que eu gostaria de ressaltar, porque ele é raro, raríssimo, cada vez mais, talvez, entre nós. Então, a Eneida, eu, então, que sou sociólogo, enfim, sempre ouço coisas do tipo, que interessante, um sociólogo trabalhando com literatura, ou a distinção, enfim, entre o que seria um ponto de vista sociológico, o que seria possível de ser estudado na literatura pela sociologia e o que não é, enfim,
essas demarcações de fronteiras que, na verdade, o que torna a Eneida muito generosa e penso o seu trabalho muito potente é também o fato de que ela nunca recorre a esses lugares comuns para dialogar, né? Ela tem sido sempre muito generosa e aberta no diálogo com todos nós, né? Então, realmente é uma alegria, Eneida, muito grande tê-la conosco no curso, que é também enfim, um experimento do nosso projeto, né? Enfim, e que tenho certeza com essa aula será abrilhantado e ganharemos possivelmente rumos decisivos para a discussão daqui para frente. Então, eu te agradeço pela disponibilidade, pela presença. Eu sei que, enfim, nós temos te ocupado muito, né? Esse mês de fevereiro, aliás, é um mês Eneida Maria de Souza, no Minas Mundo. Além da nossa aula, que é um privilégio tê-la conosco, ela também dará a conferência de abertura dos trabalhos do Minas Mundo esse ano, de 2021, no dia 22 de fevereiro? Ou eu estou enganado? 25. No dia 25 de fevereiro, uma quinta-feira, às 17 horas. E o que será devidamente divulgado nos próximos dias. Então, Eneida, desculpe por incomodarmos tanto você, mas a gente quer estar com você o tempo todo, porque é muito bom, além de ser muito inteligente, é muito bom, enfim, prazeroso estar com você. Muito obrigado. Bom, eu agradeço muito a minha apresentação que o André fez, muito generosa também essa apresentação, e fico aqui, né, mais ou menos torcendo para que esse projeto nosso chegue realmente a um sucesso que já está tendo o sucesso que merece, né? E eu admiro muito a garra, né, e a força do André e dos seus colegas, e fico também muito na expectativa de que tudo vai dar certo e essa pandemia vai acabar e a gente vai poder se encontrar pessoalmente, né? Inicialmente, a minha fala é intitulada Modernismo Mineiro Tardio, né? E o Cosmopolitismo. Eu antes gostaria de fazer uma breve introdução a por que eu chamei de modernismo mineiro tardio e por que também eu estou relacionando esse modernismo mineiro com o cosmopolitismo, né? É claro que muita gente não se lembra, mas nós tivemos um projeto muito gratificante para todos nós, coordenado pelo professor Wander Miranda, que se intitulava Modernidades Tardias, e que inicialmente a gente ficou vinculada apenas ao estudo da modernidade tardia em Minas, né, em Belo Horizonte, no Brasil, mas depois se expandiu também para toda a América Latina. Então, esse passo aí, né, essa primeira abordagem que eu gostaria de trazer para vocês é que a modernidade tardia, né, ou as modernidades tardias, elas são, né, um conceito que para nós é muito caro e, ao mesmo tempo, ela está muito vinculada, essa noção, a todo o nosso estudo hoje, né, toda essa nossa percepção, né, trazida pela iniciativa do André com relação ao cosmopolitismo, né? Porque no conceito de tardio, né, que é um conceito explorado por vários autores, por vários pesquisadores teóricos, né, como MacLean, James, etc., a gente pode perceber que não existe aí uma continuidade, né, temporal em termos de o que seria esse tardio, mas sim o tardio do ponto de vista de que a gente começa a pensar numa certa simultaneidade temporal, né?
E essa simultaneidade temporal, ela rompe, claro, com uma ordem cronológica, né? com os conceitos de antes e depois, com toda a negação, né, da noção de progresso, da noção que viria, né, dessa conotação de tardio. Né? Então, dentro dessa perspectiva, né, nós começamos com o estudo, por exemplo, em Belo Horizonte, da arquitetura dos anos 40, né, que foi incentivada, né, pela ação do Juscelino Kubitschek, né, com a construção da Pampulha e futuramente com a construção de Brasília. O que se pensava justamente era isso, quer dizer, o modernismo literário, o modernismo artístico, nas artes plásticas, etc., já tinham sido desenvolvidos, né, a partir dos anos 20. Mas o desenvolvimento aí, quer dizer, a iniciativa com relação a esse modernismo, que a gente chama de tardio, seria na arquitetura, não é? Que realmente a arquitetura moderna ela vem, né? Ela não é concomitante, né? a esse modernismo literário, ou modernismo artístico, né? Ou nas artes plásticas, etc. Então, com isso, nós tivemos toda uma preocupação, né, em estabelecer uma rede de pesquisas, uma rede de pesquisadores, que foi muito interessante, porque aí a figura, né, também que apareceu, a figura do Juscelino Kubitschek, foi uma figura muito importante, né, principalmente se nós estamos trabalhando hoje, né, com esse conceito de cosmopolitismo, né, quer dizer, o Juscelino passa a ter, né, nessa época, a partir dos anos 40 até os anos 60, né, ele passa a ter justamente uma função muito importante, né, do ponto de vista desse cosmopolitismo. Só que, porque ele é uma abertura, né, uma abertura para esse rompimento total com um aspecto nacionalista da arte, nacionalista do conceito mesmo de nação, né, ele se abre para a cultura estrangeira, né, para a cultura, na época, internacionalização da cultura e da política também, mas era ainda vinculada a um cosmopolitismo e que se filiava também à questão do progresso, né, a questão do novo, a questão do rompimento com a tradição, né, que se diferenciava, é claro, das manifestações artísticas, né, que surgiram, das manifestações literárias que surgiam na época, nessa época principalmente. Né? É claro que a gente tem que diferenciar, né, entre o que seria um cosmopolitismo na política e o que seria um cosmopolitismo na cultura, né, nas artes, etc. Bom, com isso, essa pesquisa para nós ela foi muito crucial, né, eu diria, porque hoje a gente percebe, né, como que o entendimento todo dessa relação entre província e metrópole, entre o local e o global, entre o interior e o exterior, tudo isso, entre a questão da influência, né, nas artes e na cultura, quer dizer, que foi toda essa discussão nos foi trazida também pela leitura mais detalhada, né, que nós tivemos da obra do Silviano Santiago, que justamente nos introduziu, né, a essa discussão bastante ampla, né, com todo o seu conceito, né, de interlugar, que é também muito importante para a discussão, e que rompe, né, com toda essa ideia de que um país periférico ele passa a ser um país inferior, né, porque ele não acompanha, né, ele não está à altura dos países da metrópole ou de uma hegemonia, né, cultural europeia, por exemplo. Né? Então, é a partir, né, desse sentimento todo que nos guia, né, e que nos alimenta nesse projeto nosso também
do cosmopolitismo, né, do Minas Mundo, né, é que Minas Gerais passou a ter para nós também esse ponto de partida para a reflexão de muitas outras reflexões, né? E principalmente por quê? Porque nós sabemos também, né, que a cultura mineira ela é dotada, né, de um acervo de inegável qualidade, não é? De tradição humanista, né, cultivada ao longo dos séculos, e considerando-se privilegiada também frente às demais, por ter encenado momentos expressivos da história brasileira. Então, nós não podemos esquecer, né, de toda a questão do barroco mineiro, da opulência do ouro, e depois seguido da sua decadência, né? As escolas, né, e as formações, né, dos brasileiros e dos mineiros, sempre voltados para, como diz o Zé Murilo de Carvalho, a reunião entre o folclore e o latim, né? Quer dizer, toda essa cultura humanista que nos formou e que tem formado muito a cultura mineira, né, e brasileira em geral, ela responde, né, por princípios que não se pautam, né, pelo pensamento provinciano. Quer dizer, a gente pode afirmar que acabou, né? A gente precisa cessar de dizer que o interior é o provinciano, né? E que a metrópole, o mar, né? E o litoral passa a ser, pensando dentro do mesmo país, né? no mesmo território, quer dizer, a cultura provinciana do interior, né? Ela era considerada uma cultura muito inferior, né? No sentido de que nós temos, por exemplo, no início, né, do modernismo brasileiro, a tentativa, né, de sempre privilegiar, né, as grandes metrópoles, por exemplo, Rio e São Paulo, né? E que foi como foi em São Paulo, que se iniciou a Semana de Arte Moderna, não é? Em 22, e com isso houve também toda uma discussão com relação ao Rio de Janeiro, né? Que atualmente, né, com as leituras contemporâneas, a gente percebe que o Rio, né, segundo o Paulo Herrenhoff, ele já era uma cidade moderna, né? Ele já era uma cidade cosmopolita, né? Principalmente por ter sido, né, a capital do país, né? Então, com isso, essa relação aí entre São Paulo e Minas sempre foi uma relação de conflito, né? Como até hoje é. E Minas Gerais ficava mais ou menos, do ponto de vista cultural e artístico, ficava mais ou menos no meio, né? No meio do caminho. E, com isso, é necessário, por exemplo, né? Eu acho que com essa pesquisa nossa do Minas Mundo, é necessário também refletir, né, e reestudar essa posição de Minas, né, no meio de toda essa efervescência, né, cultural. Então, eu trago, por exemplo, logo de início, uma discussão com relação as várias acepções, né, as várias conotações do que se entende por cosmopolitismo, não é? Então, fica bastante claro, né, que são várias as acepções do cosmopolitismo, né? A gente, inclusive, tem que dizer que a expressão, né, ela vem sempre no plural, não é? Então, essas noções são atravessadas pelos períodos distintos, né, da cultura mineira e da cultura brasileira. Minas, nos seus já 300 anos, né,
nos convida a discorrer sobre a importância de se considerar a convivência com o estrangeiro de um modo esclarecedor, desvinculada da valorização tanto dos localismos quanto dos cosmopolitismos. Né? Nós temos aí uma posição que é uma posição relativista. Não é? São questões que abrangem um leque de associações de ordem da cultura, das artes e da política. Como poderíamos, então, interpretar essa relação e essa sem cairmos nas oposições e nas exclusões? Ao longo do tempo, movimentos modernistas e posteriores tiveram na figura de seus representantes, ora, a valorização exagerada do que nos chegava das metrópoles, consideradas desenvolvidas, pela visão de uma superioridade ante o supostamente aspecto provinciano das regiões. Com essa posição, instituía-se a base para o cosmopolitismo moderno, de natureza iluminista, o qual ignorava as diferenças e impunha-se o princípio da universalidade, pela tentativa de uniformização e harmonização de seus componentes. Em virtude, portanto, da necessidade de superar o atraso dos países periféricos, pelo desejo de realização de uma Europa possível nos trópicos, nos primórdios da modernidade no Brasil, pretendia-se a identificação ao cosmopolitismo eurocêntrico, pela imitação do que se processava quanto ao progresso europeu. Assim, eu trago aqui o exemplo, né, de uma figura importante do Rio de Janeiro dessa época, que é o João do Rio, né, que durante a Exposição Universal, né, de 1908, no Rio de Janeiro, ele escreveu uma série de crônicas em jornais da época, valorizando o novo tempo que se iniciava, ao eleger as reformas urbanas, a construção do sistema ferroviário, como sinais do progresso e da modernização da então capital federal. As exposições nacionais, como nós todos sabemos, seguiam o espírito da modernidade internacional e promoviam as mudanças no estilo das crônicas do princípio do século. Ainda que a linguagem de João do Rio se caracterizasse por um estilo eclético e art nouveau, o encantamento pelas transformações urbanas e o comportamento e comportamentais causadas pela eletricidade, segundo ele, o sol do progresso e as indústrias, tudo isso fazia do Rio de Janeiro a cidade maravilha e símbolo da era em movimento. É sintomática, portanto, a admiração pelo progresso sob a forma da eletricidade, sob a forma da luz, seu correlato mítico, não só na modernidade nascente, nos países periféricos, como no discurso das grandes exposições universais e colonialistas do princípio do século XX. A utilização espetacular, isso é interessante, né, da eletricidade com um dos efeitos luminosos durante as exposições, essa utilização atua de forma a apagar a obscuridade atribuída aos tempos considerados pré-modernos. Trata-se, portanto, de uma solução iluminista ao pé da letra, o que ilustra o cosmopolitismo eurocêntrico, ou seja, a importância em inserir o Brasil no concerto das nações. Verifica-se, portanto, e isso que é importante de assinalar, a relação, né, a ligação entre o cosmopolitismo, o capitalismo e a modernização. É interessante, então, a citação que eu trago aqui do
do Herkenhoff, né? Quando ele vai falar sobre esse modernismo carioca, né? Da capital, do Rio de Janeiro, ele vai dizer o seguinte: da Praça Mauá a Copacabana, o Rio de Janeiro, a grande cidade moderna brasileira, se estende por bulevar e largas avenidas e calçadas. A Avenida Central torna-se palco de hábitos citadinos modernos. O spleen bodelariano de modernidade está no automóvel, no trânsito, no circuito da Gávea, na moda e no modismo, nas vitrines, nos hotéis, nas confeitarias e na boemia, na melindrosa de J. Carlos. Desde o século XVIII, a paisagem fascinante e o determinismo natural se confrontam no Rio com uma engenharia urbanística ímpar no mundo, que fascinou Le Corbusier com desmonte de morros e aterros. O tecido cultural integra a música popular e erudita, o machixe no catete, as formas de carnaval moderno e o cinema. Para João do Rio, a Avenida Central tem uma dinâmica cinematográfica. Quer dizer, isso é toda a defesa, né, que o Herkenhoff vai fazer da cidade do Rio de Janeiro, principalmente na figura da música popular, de Pixinguinha, etc., na figura dos cartunistas, né, como o J. Carlos. Então, é interessante porque a impressão que se tem é que o Rio de Janeiro também, né, já era uma cidade moderna, principalmente com a abertura, né, das avenidas, da Avenida Rio Branco, etc. Bom, o que é mais interessante é que eu pesquisei nessa época, quando eu escrevi o livro sobre a modernidade, é que o Mário de Andrade vai também trazer, né, uma visão, nessa mesma época, antes da Semana de 22, ele vai trazer a imagem de São Paulo. Né? Então, a imagem que ele vai trazer de São Paulo é que é uma... Segundo ele, a São Paulo é uma mulher de perfil cosmopolita, pela mescla de nacionalidades aí presentes. Uma cidade que é povoada por imigrantes de toda parte, de toda sorte, era natural a predominância de embates num corpo ainda em formação para a modernidade. E eu cito essa crônica que ele escreve, foram crônicas coletadas pela professora Telê, de 1921. Ele diz o seguinte: a cidade palpita num esto incessante de progresso e civilização. Nela formiga um povo multifário, internacional. Tudo são contrastes e neologismos. Os habitantes movem-se ágeis, a língua é mole, saboreada. Audácias e brasileirinha nascida nessa cidade média em que uma parte de Minas adormeceu. Alonga os babados da saia escura para fechar no segredo a volta sensual do tornozelo, mas traz nos lábios a nossa provocante, a rosa provocante das espanholas. Em literatura, em arte, há tradicionalistas a corvejar agouros, como há futuristas em fúria. Então, essa inclusive a própria linguagem do Mário de Andrade, ainda é uma linguagem eu diria pré-modernista, né? E que justamente cada um, né, a seu jeito, tentando mostrar, né, como que a cidade de São Paulo e do Rio, né, já estavam dentro desse processo, né, de
de cosmopolitismo e de uma modernidade nascente. Não é? Bom, mas como a gente percebe, né, comparando, por exemplo, com João do Rio, né, e com essa tentativa, né, de trazer, de instaurar, né, um cosmopolitismo ligado à modernização, ligado ao progresso, etc., a posição dos modernistas, né, de 22, são os paulistas, afasta-se, né, dessa concepção ao pretender, né, com as comemorações dos 100 anos da independência, uma cultura que fosse cosmopolita, mas em diálogo mais crítico, é claro, com os valores europeus. Sem abandonar a herança recebida, né, pregava-se uma poesia de exportação. A deglutição dessa cultura em termos de uma revolução cultural. No entanto, o movimento guarda ainda resquícios elitistas e de exclusão, né, embora tenha trazido à cena valores esquecidos relativos principalmente à civilização indígena, na expressão máxima de Macunaíma de Mário de Andrade. O local dialogava com o universal por meio da revalorização do espírito nacional e da luta pela independência literária e cultural. E Belo Horizonte, como é que funcionava nessa época, né? Ele inaugurado, né, em 1897, né, e seria mais ou menos considerada a cidade moderna, né, por excelência, né, e já nascia com todos esses traços da modernidade, modelada a régua e compasso, né, pronta para receber, né, os ideais republicanos, pautados pela ordem, pela ciência, pela cidadania e o bem-estar coletivo. Né? O desenho urbano constava, portanto, de ruas largas, né, e de amplas avenidas, avenidas arborizadas, o que justamente vai ser motivo, né, de um poema do Drummond, em que ele vai dizer, né, que nós saímos dos becos do interior, né, de Itabira, para justamente essas avenidas, né, abertas e largas. Né? Então, o que vai imperar justamente nessa cidade é a simetria, é a divisão hierárquica, né, entre o espaço do poder e o espaço dos trabalhadores. Mas, como todo processo urbano modernizador, né, as exclusões sociais não poderiam deixar de acontecer. Um organismo saudável, modelo próprio das cidades modernas, deveria ver-se livre das desordens e das possíveis doenças, né, causadas pela proximidade das elites com a classe popular. Bom, então, o que acontece, né, com Belo Horizonte? Olha, se nós considerarmos, por exemplo, as memórias, né, do Nava, principalmente o Beira-Mar, né, em que ele vai justamente descrever, né, e narrar toda a sua experiência em Belo Horizonte, né, depois de ter passado pelo Rio e de fora, e com isso ele se sente, na realidade, dentro, né, situado numa cidade moderna, mas, ao mesmo tempo, uma cidade que ainda continha, né, todo um rastro e um ranço, né, do primitivismo, do provincianismo, e etc. Então, eu cito uma passagem do Nava, quando ele vai se referir a Belo Horizonte. Ele diz o seguinte: Belo Horizonte era uma capital profundamente quieta e bem pensante. Amava o soneto, deleitava-se com a sua operazinha em tempos de temporada, acatava o santo ofício, que censurava por sua conta os filmes, suas moças liam Ardère de Lis, a Bibliothèque de Mafia, a Collection Rosa, não conversavam com rapazes e faziam que acreditavam que as crianças pulsavam nas hortas entre pés de couve, raminhos de salsa,
Serralha, Bertalha e Talos de Taioba. Havia uma literatura oficial, os discursos de suas excelências eram obras antológicas, entre aspas, Minas é um coração de ouro num peito de ferro. Minas é um povo que se levanta. Fecha as aspas. Bom, com isso, né, nós temos já, de uma maneira bastante elucidativa e do conhecimento de todos, né, como que o modernismo, né, começa, já chegava, né, a Belo Horizonte nessa época, principalmente na figura, né, dos seus representantes mais importantes, como Drummond, o próprio Nava, que ainda não era escritor, mas que era um estudante de medicina, né, mas que acompanhava tudo. E, com isso, a chegada, né, a visita, né, da caravana paulista a Belo Horizonte, em 24, é justamente muito importante, né, para esse deslanchamento de uma modernidade, de um modernismo que até então ficava restrito, né, às ideias todas do novo, né, da ruptura, etc., quando eles justamente vêm, né, com Sandras em busca, né, desse lado primitivo, desse lado, vamos dizer assim, mais autêntico, entre aspas, né, que seria a arte barroca, né? Com isso, a tradição, né, e o novo começam a entrar em conflito, né, e não mais a noção de vanguarda, né, que guiava esses modernistas no princípio dos anos 20, passa agora, essa ideia de vanguarda passa a ser compensada, né, por toda uma relação com uma cultura, que é a cultura mineira, que é mais ou menos, né, dentro de uma perspectiva bastante elucidativa com relação ao barroco, né? O Mário de Andrade mesmo chega a dizer que faz uma relação associativa que eu acho bastante interessante, que seria a relação entre o barroco e o expressionismo alemão, né? Quer dizer, a abertura, né, que o Mário de Andrade vai ter com relação a essas associações, né, não só associações mais nacionalistas, mas sim do ponto de vista mais abertas e cosmopolitas. Bom, então, o que nós poderíamos dizer com relação, voltando agora, né, a nossa pesquisa, né, dos anos 40, em Belo Horizonte, com a presença da política, né, desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek, né, que teve justamente a pretensão, né, em 44, de convidar, né, alguns dos modernistas, né, para vir a Belo Horizonte durante uma exposição organizada por vários artistas de Minas, sob a tutela também de Oswald de Andrade, embora Mário de Andrade não tenha vindo, mas já a disputa dos dois já estava muito acirrada, mas o Oswald de Andrade, quando vem a Minas, né, ele faz uma conferência com relação a o caminho percorrido, né, ele já vai além, né, do que aconteceu em 24. Né? Ele, por uma questão política, né, por uma questão dessa associação com a política do Juscelino Kubitschek, ele afirma, né, que nesse caminho percorrido, Minas agora, né, se juntava, né, a própria Inconfidência Mineira, né? Teria mesmo a força de uma Inconfidência Mineira nos anos 40, em 44, nessa exposição. Quer dizer, é interessante porque, se antes, né, a relação que eles vão ter é com o Aleijadinho, né, é com o Barroco, é com todas as cidades históricas que eles visitam e tal, mas não é mencionado de maneira nenhuma essa questão política. E o Oswald de Andrade traz essa ideia, né, justamente quando ele vem aqui, né,
e vários autores e vários artistas participam. Os quadros foram, né, é o que o Juscelino queria mostrar, né, que Minas Gerais ainda não estava conhecendo, na realidade, as artes plásticas, né, do modernismo, mas já estava dentro de um passo muito na frente, que seria a arquitetura do Niemeyer, né, e toda a revolução que se fez com relação a isso, né? Quer dizer, é interessante porque o Juscelino ele não se contentou com uma cidade já moderna, né? Em princípio, uma cidade que nasceu moderna, mas ele quer descentralizar essa cidade, né? Na medida em que ele cria a Pampulha, né? Que era completamente deserta e vazia, ele cria essa Pampulha fora da cidade, fora do centro. Não é? E, com isso, a gente percebe, né, como que a cabeça dele era uma cabeça realmente que estava à frente, né, da sua época. Né? Quer dizer, não só ele cria descentraliza essa cidade que já era, né, dentro do ponto de vista moderno, traçado, etc. E depois ele centraliza muito mais quando ele vai para o centro do país, mas ele cria uma cidade, né? Ele constrói uma cidade moderna, né? Uma cidade que até hoje, né, é considerada a cidade mais moderna, né, do Brasil. Bom, então, o que nós fizemos? Quer dizer, nessa época, eu trabalhei também com a obra do Trem Dourado, né, que seria mais ou menos essa preocupação minha de falar aqui hoje, né, e justamente dentro desse princípio de que, como a obra de vários escritores que surgem, né, nos anos 40, como, por exemplo, Murilo Rubião, o Trem Dourado, o próprio Guimarães Rosa, né? Que é um dos os exemplos melhores aqui que a gente tem, como que essas obras, né? essa carreira literária desses escritores, elas fogem, não é? De uma estrutura pautada pelo novo, pela vanguarda, e também não seguem, né, os princípios do modernismo, né, de todas as características que o modernismo trazia, principalmente com Mário de Andrade, com relação ao nacionalismo, com relação a uma linguagem que modificou, né, toda a literatura brasileira. Só que esses autores, e eu no caso que eu vou desenvolver é o caso do Trem Dourado, esses autores, não é que eles tenham rompido totalmente com uma estética modernista, né, mas eles também conservam, né, algumas características, como a própria oralidade, como a própria não mais vinculada a uma retórica, né, a uma arte citadina, né? Quer dizer, com isso, essa arte urbana que foi muito valorizada pelo modernismo, ela vai ser deslocada, principalmente com Guimarães Rosa, sem falar, né, nessa construção de um sertão mineiro, um sertão internacional, vamos dizer assim, e o Autran também vai seguir esses passos, né, de ir para o interior, né, e de não ficar muito nessa pauta urbana. Né? E eu lembro aqui também, cito a figura de um escritor de muita importância para a literatura mineira, que surge também mais ou menos nos anos 40, o livro dele é de 37, que é o Ciro dos Anjos, né, onde ele vai escrever o amanuense Belmiro, né, e o Outrã Dourado, né, o amanuense, o Ciro dos Anjos, no caso do Murilo Rubião, por exemplo, né, que rompe com uma arte também figurativa, né, como queria o Mário de Andrade, né? O Tran também vai participar aí de uma poética mais abstrata, né?
E o Amanheço Belmiro, eu trago aqui como primeiro exemplo, condensa também a passagem do antigo para o novo, do interior para a capital, né? Do ambiente rural, do campo, para a modernização urbana. Ele já se fixa, né, na modernização urbana. Então, eu pergunto, de qual modernidade pertence a cena que vai ser montada pelo Amanuense Belmiro? A obra justifica-se pela concordância com a poética contemporânea, né, e não mais com uma poética modernista, tout court, justamente por não se circunscrever ao modelo modernista e se desvincular da proposta nacionalista que marcou a maior parte da produção dos anos 20 e 30. É interessante porque muitos modernistas, muitos estudiosos de São Paulo com relação a esses autores, não só ao Otran Dourado, mas na frente eu vou mostrar isso, como também ao Amanuense Belmiro, Ciro dos Anjos, eles vão mais ou menos frisar que eles são modernistas, que eles têm todo um traço do modernismo, e não entendem que eles fazem parte desse modernismo que nós chamamos de modernismo tardio. Então, eu cito aqui, né, um ensaio de um arquiteto, que é o Carlos Antônio Leite Brandão. O ensaio dele se chama A Modernidade Fraca das Esquinas de Belo Horizonte. E Ciro dos Anjos, o estudo dele é focado no Ciro dos Anjos. Ele tem esse artigo, o mérito de esclarecer a relação entre a modernidade, por ele denominada de fraca, né, que é mais ou menos uma expressão de um filósofo italiano, né, com a tardia, por entender que, em relação ao modernismo de 22, o nosso foi fraco e foi tardio, segundo ele. O exemplo utilizado para expressar esse raciocínio é o da linguagem da arquitetura, segundo ele, da arquitetura de Belo Horizonte dos anos 30, Art Deco, caracterizada por um tipo de moderno, e que, inclusive, foi muito desprezada, né, pela arquitetura moderna, né, que não considerava mais a Art Deco, né, e que depois, né, atualmente, com vários estudos feitos por especialistas, demonstram como isso foi também um preconceito da arte moderna, modernista. Então, essa Art Deco tem um travo no passado, que é próprio ao hibridismo das minas, do ouro, da terra e do ferro. A cidade, segundo ele, configurava-se como palimpsesto, no qual os aspectos arcaicos transitam entre o futuro e vivenciam em várias temporalidades e tendências. Eu cito a passagem. Por isso, dizemos que o nosso modernismo foi fraco, frágil, tardio, o que não é necessariamente ruim, uma vez que isto nos dá mais plasticidade, maleabilidade e consciência crítica sobre o próprio presente, que avança para o futuro, ao mesmo tempo que avança para o passado. E Belmiro, contrário do homem forte, é o exemplar do habitante dessa modernidade de neblinas, sempre necessitada de evadir-se para outras regiões do tempo. Um hesitante, um homem sem endereço. Fecho as aspas. Então, com isso, né, nós temos um outro exemplo rápido que eu posso dar aqui, que é o exemplo do Murilo Rubião, né, que tem um conto que se chama O Edifício, né, em que é a história, né, de um edifício que não tem fim, né, ele não termina nunca, né, que é justamente coincidência, é o título, né, do que os escritores dos anos 40, entre eles Otran Dourado e outros, vão escolher para nomear a revista, né, a revista Edifício.
Bom, nos anos 40. Bom, então, como que a gente entra assim com relação ao Otran Dourado, não é? Essa literatura, né, com o Otran Dourado, ela acompanha, por exemplo, o debate referente a essas modernidades tardias, não é? Seja pela continuidade aos princípios modernistas dos anos 20, né? Seja pela diferente resposta fornecida a esses parâmetros. Então, eu cito, por exemplo, uma tendência interessante do Otran Dourado, né? Que é justamente essa predominância do não figurativo na construção do texto, em que se diluem as marcas de referências do espaço urbano, próprias da estética modernista. O figurativismo vai ser justamente uma das grandes defesas, né, que o Mário de Andrade vai fazer com relação ao próprio modernismo. Não é? Pela utilização assim de traços intimistas dos personagens, de procedimentos enunciativos, por exemplo, como o monólogo interior em Outram, e a extrema desfiguração da realidade, por exemplo, no Murilo Rubião. O descompasso entre o caráter progressista e eufórico da modernização urbana, né, verificada nos anos 40 em Belo Horizonte, né, com toda a presença aí do Juscelino, escreve-se a leitura alegórica de uma modernidade sempre adiada e de um processo de reconstrução. E é interessante observar que o Otran Dourado vai ser o chefe de gabinete nos anos 50 do Juscelino Kubitschek, né? Vocês percebem que há toda uma defasagem, né, entre o autor, o escritor e o chefe de gabinete, né? Teia, que é a sua primeira novela, né, de 47, ela também se passa numa cidade completamente sem nome, sem características de uma realidade urbana, e cria-se, então, um aspecto bem metafórico, né, bem alegórico da realidade urbana. Então, essa preferência do Outram, principalmente na Ópera dos Mortos, né, nos Sinos da Agonia, por um período histórico, vamos dizer assim, pré-moderno, né, a expressão não é muito boa, assim como retarda a discussão sobre uma modernidade em plena fase de consolidação. No entanto, a tendência pela exploração do arcaico, né, são cidades, né, do interior, provincianos, se expressa por intermédio da conjunção com os artifícios retóricos modernistas, convivendo com os mais sofisticados domínios da vertente culta da linguagem. Não é? Quer dizer, a gente não pode dizer que houve uma ruptura total, mas sim uma diferença com relação a esses procedimentos. Né? A narrativa, por exemplo, de Ópera dos Mortos, a partir do sistema de objetos e a sua relação entre tradição e modernidade, conduz ao debate sobre o cosmopolitismo. O olhar cosmopolita se concentra na encruzilhada entre paisagem arcaica e paisagem urbana, local e global, pelo deslocamento dos lugares de origem e na tentativa de alcançar espaços heterogêneos que redefinem as singularidades. O retrato da cidade patriarcal brasileira é delineado sob o signo da decadência, não é? E do término da imagem utópica de Minas Gerais, uma Minas Gerais que já não existe mais, não é? Enriquecida com o brilho e a opulência do ouro. A fabricação de rosas artificiais, que é feita, né, pela personagem principal, que é a Rosalina,
é uma das imagens mais significativas para a compreensão desse trágico lugar que a obra vai assumir no cenário barroco. É interessante que esse cosmopolitismo ele se desvincula, né, de um conceito de ordem eurocêntrica. E é interessante porque esse cosmopolitismo, vamos dizer assim, das margens, né, esse cosmopolitismo que não é mais de um ponto de vista eurocêntrico, em Autran, e principalmente no caso do Guimarães Rosa, por exemplo, é interessante perceber que é uma literatura, né, que foge do cânone eurocêntrico. E, ao mesmo tempo, esse tardio funciona aí como uma expressão de uma marginalidade na literatura mundial, né? Quer dizer, ser tardio e ser marginal e ser cosmopolita, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva que o Silviano vai desenvolver, do cosmopolitismo do pobre, não é só trabalhar com as imagens, as figuras marginais. Não, é também trabalhar com uma literatura, né, dentro de uma perspectiva que a Beatriz Salo trabalha, de uma modernidade periférica. Né? Quer dizer, essa modernidade periférica se assemelha também um pouco com esse cosmopolitismo periférico, né? Que vai ser desenvolvida pelo Baba, né? No sentido de que ele vai denominar esse cosmopolitismo, que não é mais um cosmopolitismo eurocêntrico, de cosmopolitismo vernacular, né? Que é próprio da região, que é próprio do lugar, né? Mas que também mantém também as relações com esse cosmopolitismo eurocêntrico, né? Bom, então é interessante porque tem um crítico paulista, né, que muito conceituado, que infelizmente morreu cedo, que é o João Luiz Lafetá, né? E ele tem uma interpretação do Tandorado que, para mim, é uma interpretação muito boa, perfeita, né? Eu vou ler aqui uma passagem da sua análise que ele vai fazer, mas, ao mesmo tempo, ele ainda se fixa, né? Ele ainda está preocupado em mostrar que o Autran é um escritor modernista, né? Que ele tem ainda todas as marcas do modernismo, que eu acho que eu discordo nesse ponto, né? Na medida em que, dentro dessa minha posição, esse modernismo ainda já não é mais o mesmo que era antes, né? Então, ele vai dizer o seguinte, ele vai considerar que a sua ficção, né, retomaria critérios estéticos modernistas, mas, ao mesmo tempo, é preciso lembrar que se distanciaria da proposta nacionalista assumida por Mário de Andrade. O aspecto colonial da linguagem, o emprego de expressões populares e ditos proverbiais reforçam o elo entre eles, mas acrescenta o que vai ser importante de ser acrescentado na estética do Autran é a estética barroca, né, na produção de ambientes e na composição narrativa. Então, a sua ficção, centrada na releitura metafórica de um Brasil arcaico, reforça, portanto, a diferença entre o tempo presente, né, e o antigo. E eu cito aqui a passagem do Lafetá. Não quero terminar nenhuma última observação que a fotografia de Duas Pontes, que é a cidade imaginária que ele cria, que o Tandorado pendura na parede, é o retrato de um Brasil que acabou nos anos 50. Ao longo do governo modernizador de Juscelino, esse presidente cordial e autoritário à moda mineira, fino e grosseiro como os políticos de Duas Pontes, e que bem poderia ter nascido
em 2 pontes em vez de diamantina, a qual, por sua vez, poderia ser 2 pontes, de tanto que se parecem. Fecho as aspas. Bom, como eu já disse, né, o Autran vai ser o chefe de gabinete, né, de Juscelino, né, secretário de imprensa, e vai escrever, né, uma obra que é interessantíssima, que é o A Serviço del Rei, que vai justamente tratar desse relacionamento, né, da sua experiência com Juscelino, né, enquanto ele era presidente. Né? Um livro, inclusive, muito polêmico, que foi discutido, né, por muita gente, né, principalmente os adeptos, né, da política juscelinista, que não aceitaram o livro, porque o livro tratava justamente desse dia a dia, né, do cotidiano do Juscelino. Né? Bom, então, é interessante porque o que a gente retira, né, dessa obra do Autran em relação ao modernismo? Né? Ele escreve um outro romance, um livro de memórias ficcionais, né, fictícias, que se chama Um Artista Aprendiz, né, que narra a experiência intelectual da sua geração, dessa época, nos anos 40, e tem um diálogo entre a personagem, que é o João Nogueira, que é o alter ego do autor, e o escritor Armindo, que é a propósito justamente da arte contemporânea. Armindo seria uma reconstrução literária do artista plástico Amílcar de Castro, contemporâneo de Autran e ex-aluno de Guignard. A postura de Armindo diante da arte moderna registra sua recusa da arte figurativa, pela escolha da forma geométrica. A reprodução da natureza não oferece mais interesse artístico. E o que se propõe é a diluição do figurativo e a opção por uma arte que acompanha as tendências internacionais, sem deixar de se impor nacionalmente. É claro, né, que Juscelino é um defensor, né, de toda esse culto da abstração. A arte moderna, a arquitetura moderna, ela já não tem mais né, aquela figuração, né, aquele aspecto figurativo que teria, né, a arte antiga. Né? Então, a imposição, portanto, dessa arte abstrata representaria um dos motivos de se equiparar a arte, as artes nacionais, às exigências cosmopolitas, facilitando assim a inserção de países periféricos no concerto das nações, pela flexibilização do aspecto figurativo. Ser cosmopolita nessa época seria também não deixar de ser nacional. Bom, eu vou terminando aqui, né, retomando um relato, né, que o Autran vai fazer, a partir de uma entrevista que eu fiz com ele, um livrinho que eu organizei sobre ele, né, com uma entrevista e com fragmentos de textos dele. Ele vai justamente vai relatar o fato de Ópera dos Mortos ter sido traduzida para o francês. O seguinte comentário é esse. Então, com isso, a gente já percebe, né, toda essa questão da relação, né, que a literatura brasileira vai ter, principalmente com a literatura americana. Então, eu cito. Quando minha agente literária ofereceu Ópera dos Mortos para a editora francesa de Seio, o leitor da editora, Severo Sarduy, pediu à minha agente o meu endereço. Me escreveu dizendo que gostara do meu livro, mas que já tinha o Faulkner. Respondi a ele dizendo que a minha visão e o conhecimento do sul de Minas Gerais, de onde eu sou, era muito parecido com a visão de Faulkner do sul dos Estados Unidos.
O sul de Minas Gerais e o sul dos Estados Unidos tinham a sua economia baseada no trabalho escravo e na monocultura. Não negava a influência de Faulkner. Eles reconsideraram a sua decisão e publicaram o meu romance. Fecho as aspas. Ao lado, portanto, das leituras francesas que o Autran fazia, que tinha, como o pessoal todo dessa época, de Flaubert, Stendhal, ele também nutria a aproximação da técnica de Faulkner, da literatura de Faulkner, que ele dizia preferir Faulkner a Joyce. Ao lado, portanto, da inspiração dramática de Antígona, etc. Então, se Faulkner produziu uma literatura, portanto, que focalizava o sul dos Estados Unidos, a resposta do autor brasileiro incidia na tradução nacional de uma obra estrangeira, sem pensar em influência e independência cultural. O cosmopolitismo vernacular, ou o cosmopolitismo do pobre, como assim nomeia Silviano Santiago, corresponde à resposta pós-colonialista referente aos países periféricos, não mais sujeitos a julgamentos em torno de fonte e influência. Sem atribuir valor maior às literaturas metropolitanas, os quais se impõem na condição de igualdade e parceria, os dramas vividos pelas personagens mineiras assumem cor local, sem se afastar radicalmente dos modelos estrangeiros. Negar o cosmopolitismo seria afirmar o nacionalismo como uma força diferenciadora da literatura produzida nos trópicos. A associação entre culturas nacionais e estrangeiras é definida por Vigneault pelo conceito de cosmopolitismos vernaculares, que identifica as responsabilidades e os contextos globais, ao mesmo tempo que reconhece que eles estão sempre enraizados e enredados em interesses locais, os quais incluem os grupos minoritários que competem principalmente dentro da própria nação. A opinião, portanto, de Severo Sardoy, ao reivindicar a existência de Faulkner como fonte da obra outraniana, endossa a prioridade da cultura americana para o reconhecimento de outras que aparentam afinidade de construção. Vocês estão vendo que há toda uma relação de causa e efeito, de antes e depois, e não dentro de uma perspectiva do tardio. O emprego do stream of consciousness, responsável pelo monólogo interior das personagens, prática exercida por escritores modernos como Joyce, Virginia Woolf, Faulkner, entre outros, marcaria semelhanças em torno da técnica narrativa, sem apontar, portanto, as diferenças contextuais de cada obra. A exploração de procedimentos narrativos e da similar situação patriarcal e escravocrata dos países colonizados serviria de ponte para a apresentação de um cosmopolitismo marginal e não eurocêntrico. Guardadas as diferenças contextuais, o que Autran guardou como um trunfo em relação a Sardoy foi a presença de sociedades marcadas por atitudes ainda escravocratas e ainda colonialistas em pleno regime republicano. Minas guardava ainda resquícios de uma época em que vigoravam as diferenças e as injustiças sociais, uma vez que a era das riquezas estava já em plena decadência. E eu termino com uma afirmação do Autran que eu acho muito interessante, que vai justamente exemplificar tudo isso que eu estou dizendo. Ele diz o seguinte: os meus personagens são, em geral, dramáticos e subalimentados. Autran, assim, define a sua criação
em texto escrito para o livro Fogão de Lenha, de Maria Libânio Cristo. São dramáticas da condensação de modelos inspirados na tragédia grega ou em personagens romanescas que encontram fim trágico, como Madame Bovary, além da mitologia mineira e barroca, responsável pela produção do quadro ficcional do autor. Subalimentados, não por sua condição social, mas pelo caráter agônico e melancólico de muitos deles, fechados em profundo isolamento. Representam a visão do autor segundo parâmetros estéticos, que o colocam na condição, portanto, de um dos mais significativos escritores, não totalmente, eu friso, alinhados ao alto modernismo. Muito obrigado pela atenção.